Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem por aí? Aqui é o Saulo e hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você é um homem ou é um rato? No episódio de hoje, eu quero falar um pouco sobre como nós percebemos e como vivemos nossos momentos de descanso. Eu vou tentar falar também sobre alguns conceitos meio malucos, sobre ócio, atividade cerebral, prazer e, de novo, eu vou reclamar um pouco sobre reducionismos e simplificações de conceitos científicos em comportamento e bem-estar humano. Bora lá? Na década de 30, B.F. Skinner, um behaviorista, ou seja, um psicólogo focado em estudos observáveis e mensuráveis sobre comportamentos animais, incluindo os humanos, realizou um experimento que hoje é muito conhecido e que foi chamado de a caixa de Skinner. Nele, o cientista mantinha ratos enclausurados nesses ambientes controlados, que eram como caixas mesmo, daí o nome. Dentro dessas caixas ficavam algumas alavancas, e quando elas eram acionadas, um mecanismo era também acionado e liberava para os animais uma quantidade de comida. Assim, com o tempo, os ratinhos eram inconscientemente incentivados a acionar a alavanca para conseguir comida. Quase 60 anos depois, um outro experimento, que também ficou muito famoso, foi o de Pavlov. Dessa vez, o experimento envolvia cachorros e os comportamentos condicionados a um estímulo. Então, primeiro, eles ofereciam ração para os animais e observavam que os animais produziam saliva automaticamente. Depois, eles tocavam uma sineta e observavam que nada acontecia com os cachorros. Em um terceiro momento, eles começavam a combinar as coisas. E enquanto eles ofereciam ração para o cachorro, eles também tocavam a sineta. É importante destacar que era por causa da ração que o cachorro salivava. Isso independia da sineta, certo? Mas porque eles passaram a tocar a sineta toda vez que o cachorro era alimentado, ele começou a associar um som com o alimento também. Então, na última etapa do experimento, eles passaram a tocar somente a sineta, sem apresentar a comida para o cachorro. Depois daquele condicionamento, o toque do sino fazia o cachorro salivar automaticamente. Ou seja, o cérebro deles era condicionado a associar o estímulo do sino com o alimento. O objetivo dessas pesquisas era provar algumas coisas sobre as teorias de condicionamento operante, que é uma das formas mais comuns de aprendizagem e formação de condutas comportamentais, que ocorrem em muitos seres vivos, em alguns níveis, inclusive conosco. De maneira simples, ela é esquematizada da seguinte maneira: existe um estímulo que desencadeia alguma resposta, e essa resposta vai desencadear uma consequência. Essa consequência pode ser um reforço, quando a resposta é estimulada para continuar, ou pode ser uma punição, quando essa resposta é desestimulada. Vou dar um exemplo. Imagine que você está em uma sala e nessa sala existem dois botões, um azul e um vermelho. Você se sente tentado a descobrir o que aqueles botões fazem, de modo que a sua resposta natural é apertar esses botões. A consequência é o que vai acontecer depois que você aperta. Suponha que sempre ao apertar o botão azul, você ganha um chocolate, enquanto que quando você aperta o botão vermelho, você leva um choque. Naturalmente, é reforçado em você o comportamento de apertar o botão vermelho e evitar apertar o segundo, certo? Agora, extrapola isso para uma criança. Toda vez que ela faz algo certo, ela recebe um elogio dos pais, dos professores, etc. Enquanto quando ela faz algo errado, ela fica de castigo, recebe bronca. E assim, através de reforço e punição, a gente vai ensinando todo mundo sobre o que pode ou não pode fazer. É óbvio que isso se aplica a muitas coisas. A gente se acostumou a receber ou nos dar recompensas por bons comportamentos e a receber punições ou nos dar punições quando não agimos de acordo com o esperado. Comprar alguma coisa gostosa para comer depois de um dia ou de uma semana frustrante ou cansativa é bem recompensador e traz para nós uma sensação de prazer que alivia o estresse. Receber reconhecimento por algum trabalho bem feito, a cerimônia de formatura e receber o seu diploma ou um certificado depois de tantos anos de estudo intenso, conseguir um emprego ou uma promoção depois disso,
e ter uma condição de vida melhor são ótimos incentivos para nos manter sempre focados em buscar autoaperfeiçoamento. Enquanto que sofrer represália, perder oportunidades, levar um feedback negativo, tudo isso desmotiva a gente a manter outros comportamentos que a gente considera ruim. Em vários níveis, essa lógica pode sim ser aplicada e faz muito sentido também, como eu disse nos exemplos anteriores. E você vai ver por aí, com certeza, muita gente usando essa mesma história e esses mesmos conceitos para explicar diversos aspectos da nossa vida. O grande problema começa quando a gente usa essa ideia para tudo e extrapola essa noção de punição e recompensa para absolutamente qualquer coisa. E pior, sem o menor senso crítico. E tem muita gente por aí que vai usar essa mesma historinha que eu te contei no começo como uma forma de explicar vários aspectos da nossa vida. E o pior de tudo é que isso faz sentido dependendo da maneira que você conta. Se eu soltar aqui uma meia dúzia de termos científicos, eu posso transformar uma relação afetiva em um esquema de condicionamento operante. Vou dar alguns exemplos. Você nunca deve ser o primeiro a mandar aquela mensagem se uma pessoa sumiu, porque isso dá para ela o poder sobre você e mantém, né, na possibilidade de se manter distante de você, porque você sempre vai correr atrás dela. Ou, outra frase, só demonstra interesse se a pessoa fizer X, Y ou Z. Ou ainda, uma pessoa que não faz isso não está afim de você. Pessoas que fazem isso ou pessoas que não fazem aquilo não te amam de verdade. Outro exemplo, eu fiz isso, isso e aquilo por você nessa relação. E o que você está fazendo por mim? Mais um ainda. Essa pessoa faz muitas coisas por mim, então ela me ama. Portanto, eu também preciso amá-la de volta e fazer coisas por ela. Percebe que nesses casos, nossas relações vão virando coisas que precisam de manutenção como se fossem máquinas? Essa lógica de causa e consequência planifica completamente a individualidade e a espontaneidade de qualquer relacionamento. As nossas trocas deixam de ser sobre emoções e sentimentos e passam a ser moeda de troca. Em casos piores, elas viram até manipulação. Não é muito incomum uma pessoa que enxerga a vida como um jogo de recompensa e punição se envolver ou até mesmo ser uma pessoa abusiva e manipuladora em alguma relação. Em relações hipercalculadas, é impossível que não se barganhe os sentimentos de outra pessoa. Carinho vira moeda, hostilidade vira punição e reciprocidade vira controle. Você é quem precisa merecer ou não o amor de alguém. Assim, você vai sendo condicionado a como se comportar perto de uma pessoa. E é fácil enxergar isso em uma relação super abusiva. Mas e quando a pessoa não é exatamente nociva para nós? Até que ponto uma relação normal que acaba quase que sem motivos aparentes nos leva a um sofrimento? E quase que uma busca por uma justificativa lógica de que em algum ponto ou em algum momento houve um desestímulo que culminou nesse fim. Sentimentos e emoções não são um esquema linear, e relações, especialmente humanas, são muito mais complexas do que um jogo de recompensa e punição. Parece meio óbvio dizer isso, mas um experimento feito com animais, apesar de nos dar muitas noções sobre algo das nossas vidas, não pode ser extrapolado para tudo, e muito menos tomado como verdade absoluta. Toma cuidado quando você ouvir um autoproclamado neurocientista tentando explicar para você que o seu cérebro está viciado em algum estímulo, porque isso desencadeia uma resposta positiva no seu organismo. Como eu disse antes, nem tudo pode ser explicado por moléculas. Cada conhecimento é apenas uma pequena peça que precisa ser enxergada de diversos pontos de vista. E quando você combina uma peça com outra, né, uma teoria com outra, você vai trazer respostas e perspectivas diferentes para uma mesma questão. Então a gente precisa fugir de reducionismos básicos o máximo que a gente puder. Mas tá, de certa forma, há sim uma verdade lógica de que certos estímulos podem ser nocivos e gerar na gente alguns comportamentos que podem ser considerados perigosos, como a busca por elogios, por likes, por validação e até a busca por dinheiro. Pode trazer em nós alguns sentimentos que nos motivam a ter comportamentos estranhos e até compulsivos. Estar dentro de uma lógica onde as maiores celebridades e exemplos de sucesso são influencers, cria uma ideia em nós mesmos de que muitos aspectos da nossa vida precisam ser televisionados, mostrados, expostos. Ou, pelo menos, que deveriam precisar. Por isso que, em certo nível, muitos de nós vai performar algum estilo de vida. Desde aquelas pessoas que têm vergonha extrema de mostrar alguma coisa na internet, como se isso fosse uma certa punição por não viverem um estilo de vida ou não terem uma imagem
entre aspas, instagramável, até aquelas pessoas que vão se expor extremamente, inclusive se expor ao ridículo online, fingindo ter ou buscando ter essa vida. Mas o exemplo que eu queria dar hoje é justamente sobre a lógica de prazer como recompensa, especialmente quando esse prazer é algo tão necessário e tão natural para nós, como por exemplo é o descanso. Não é novidade para ninguém que vivemos constantemente em uma lógica de produtividade extrema. Parece que tudo que fazemos precisa estar voltado para algo útil, com algum tipo de retorno positivo, em um sentido material ou capital. Dinheiro, plataforma, status. Ironicamente, justamente porque a gente se acostumou a pensar tanto no nosso comportamento através de uma lógica de condicionamento operante, onde tudo precisa ser uma troca por recompensa, muitos dos nossos comportamentos acabam sendo moldados por estímulos que escapam da nossa percepção. A gente busca motivação em tanto canto. Todos os apps hoje em dia precisam ter um sistema de recompensa. Métricas, cashback, cupons, medalhas, níveis. Assim, você é estimulado a gastar ali cada vez mais. Pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu tempo, às vezes é os dois. E hoje você não precisa mais estar necessariamente em um escritório com hipervigilância para se preocupar com seu desempenho. A sua gestão de tempo não acontece mais apenas em hora útil. Seu tempo de ir ao banheiro, de comer, de fazer pequenas pausas para ergonomia não acontece só mais no ambiente de trabalho. Nós viramos nosso próprio sistema de punição e recompensa. É como se naquela pequena sala, com um botão vermelho e outro azul, você precisasse segurar aquele botão azul por horas para ganhar um chocolate. E a cada dia você precisasse segurar ele um pouquinho mais para receber o doce. Se um dia você não aperta aquele botão, ou se você não consegue superar o dia anterior, você não apenas não recebe sua recompensa, mas propositalmente você aperta o botão vermelho para tomar um choque, como punição por não ter conseguido superar as suas próprias expectativas. Expectativas essas que foram geradas por estímulos anteriores, criados em outras caixas, em outras salas, uma dentro da outra, na sua cabeça. Nós analisamos alguns aspectos da nossa vida de maneira isolada, de modo que não importa o que aconteceu no seu dia, no seu mês, como você está se sentindo, quem é você, de onde você veio. Se você não se supera constantemente, ou pelo menos não atinge as metas do dia anterior, você não merece recompensa. Uma recompensa de, digamos, descansar. Se você não trabalhou de maneira árdua, independente de qualquer coisa, e não teve resultados parecidos, ou até mesmo melhores que os anteriores, significa que você não merece repouso, ou qualquer tipo de prazer. E mesmo que você se force a parar, o seu cérebro vai se garantir de tomar cada minutinho daquilo uma tortura para você. De modo que você não vai estar vivendo naquele momento por completo. Não de verdade. Aquilo vai ser mais um tipo de punição para você. Tudo isso vai nos tornando pessoas em constante hipervigilância com nós mesmos e com nossos comportamentos. Nenhum de nós parece ter a possibilidade de enxergar que nós não precisamos, ou pelo menos não deveríamos precisar, nos preocupar em apertar aqueles botões todos os dias. Porque as caixas não são iguais para todo mundo. Ou ainda, a gente não para considerar a possibilidade de que nós não somos ratos em laboratórios. Ter a possibilidade de considerar que algumas coisas na vida não precisam ter grandes propósitos, que alguns comportamentos e atitudes podem se basar em si mesmos, que sentimentos genuínos, pensamentos críticos e os melhores momentos da nossa vida vão surgir quando houver espaço e tempo para que elas aconteçam dentro da nossa cabeça, estar presente em corpo somente não é suficiente. Viver por recompensas e nos punir quando não atingimos essas metas nos torna máquinas. E enquanto máquinas, nós podemos ignorar sofrimentos, histórias pessoais, contextos, culpar os indivíduos pelos comportamentos sem ver fatores sociais ou emocionais, tratar pessoas como organismos condicionáveis e não como sujeitos complexos, que são na verdade, né? Se o seu prazer e o seu lazer é somente uma recompensa, e tudo que você faz é em prol de te estimular você mesmo para poder fazer mais e melhor, né, a sua vida vira uma performance constante, sempre com medo iminente de fracasso, mesmo quando ele não é 100% do seu controle. Tudo vira uma cobrança e a vida perde seu aspecto mais prazeroso, que é a espontaneidade. É fácil se sentir cada vez mais esgotado, ansioso e depressivo, e perder completamente a noção da nossa própria identidade, quando nos enxergamos somente como cachorros que salivam
quando alguém toca um sino. Quando nossa vida vira uma constante busca por estímulos que, em teoria, vão aperfeiçoar nossa capacidade de fazer coisas. E desencadear também alguns outros estímulos, que também, na teoria, vão nos dar outras recompensas. Por isso, sempre que você puder, descanse. Caminhe por caminhar, leia só por ler, converse só por conversar, beije só por beijar. Passe tempo com a sua família, visite seus amigos, saia da sua rotina, planeje uma viagem, cozinhe algo diferente, aprenda algo novo e completamente inútil. Escreva um texto que você vai jogar fora, tire uma foto que você não vai postar, pinta um quadro que você nem vai pendurar, ou apenas sente numa cadeira e olhe para fora um pouco, sem pensar no tempo. Não porque você merece, nem mesmo porque você precisa, mas só porque você pode. Bom, é isso. Acho que esse foi o episódio. Um beijo, um abraço e até a próxima.